Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. E os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 6 de julho, 14º domingo do tempo comum, nós estamos aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12 e de 17 a 20. É uma passagem muito conhecida nossa e ela tem grandes ensinamentos que nosso Senhor quer nos dar falando dessa passagem. Primeira coisa é que Jesus, ele escolhe e envia. Isso aqui é algo maravilhoso. Meus irmãos, nós católicos, especialmente, nós não nos enviamos. Não somos nós que nos promovemos. Não. É o Senhor. É Ele que escolhe e é Ele que envia. Ele escolhe e Ele envia. Ele escolheu outros 72, ele já tinha escolhido os 12, e agora ele escolhe outros 72, né, e envia 2 a 2 na sua frente a todo lugar que ele mesmo deveria ir. Então, esse chamado é o chamado de Jesus. Ele que nos chama. Ele que nos chama e é Ele que nos envia. Somos chamados e enviados pelo ressuscitado. Essa iniciativa, e aqui é bonito, né? Essa iniciativa, ela não é nossa. Essa iniciativa é uma iniciativa de Deus. É Ele. Se trata dele, é Ele que chama, Ele que elege, Ele que escolhe. Não é uma autopromoção nossa. Né? Não é. Por quê? Porque nós não vamos em nosso nome. Aqui que está o bonito da coisa, né? Não somos nós que nos promovemos, porque nós não vamos em nosso nome. Depois Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós podemos constatar isso, né? Que somos um pequeno rebanho, que somos um pequeno número. Somos um pequeno número. Somos um pequeno número. E, diante desse mundo que precisa ser evangelizado, o Senhor diz que nós precisamos pedir que envie trabalhadores para
a sua colheita, para a sua messe. Então, nós precisamos pedir. E aqui é bonito algo. Nós precisamos rezar pelas vocações incessantemente. E quando a gente fala de vocação, normalmente a gente pensa que estamos falando só da vocação ao sacerdócio. Não. Quando nós dizemos de vocação, nós estamos rezando pelas vocações de modo geral, Os celibatários, leigos consagrados, leigos e leigas consagrados, religiosos, pais de família, esposo, esposo, esposa. Nós estamos rezando pela vida, a vocação de modo geral, seja na vida celibatária, seja na vida comunitária, seja na vida secular, seja para a vida de um pai de família. A vocação familiar é uma vocação, porque para casar, para ir para o casamento, precisa ter vocação. Sim, precisa ter vocação, sim. É claro que essa vocação ela é maior, um número desses vocacionados são maiores, mas é uma vocação. E aqui preciso dizer, nem todo mundo tem vocação para casar. Assim como nem todo mundo tem vocação para a vida religiosa. Para a vida celibatária, por exemplo, abrir mão de ter uma família por causa do reino. Então, nós precisamos pedir que o Senhor envie vocações, envie trabalhadores para a colheita. Vocações de todo tipo que fazem frutificar a igreja. E na sequência, Jesus diz algo que ele não nos engana a hora alguma. Jesus diz: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Meus irmãos, vocês sabem que a ovelha, ela é um bicho, talvez o mais frágil de todos os animais. A ovelha é um bichinho frágil mesmo. Ela necessita 24 horas, a ovelha necessita do pastor. Sim, ela necessita do pastor 24 horas. Por quê? Porque se o pastor não acompanha a ovelha, se o pastor não vai na frente e tira a erva daninha, a ovelha, ela sai comendo qualquer tipo de erva, ela se desgarra do rebanho, e ela, com o rebanho, ela tem uma chance muito grande, até porque está também protegida pelo pastoreio, do pastor. Mas se ela se desgarra do rebanho e ela vai sai do rebanho, o que acontece? Ela fica totalmente exposta a todo tipo de perigo, especialmente o perigo dos lobos. Que a ovelha, o lobo, ele é o predador, nós poderíamos dizer assim, principal da ovelha. Ele está à espreita, ele fica à espreita. E o que Jesus está dizendo? Que ele nos envia, ele nos chama, ele nos envia, ele nos capacita, ele nos dá os seus dons, só que ele nos dá um aviso agora: olha, eu estou mandando vocês para o meio dos lobos, para o meio do perigo. E aí, depois que Jesus diz isso aqui é muito substancial, ele diz, na sequência, ele diz: olha, não leveis nem bolsa, nem calçado, nada. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer o seguinte: nós vamos ter dificuldades no apostolado? Sim. Nós vamos enfrentar o inimigo às vezes cara a cara? Sim. Nós vamos nos deparar com situações que a gente vai olhar e a gente vai dizer assim: eu não dou conta dessa situação, não vou conseguir lidar com isso. Sim, mas Jesus aqui na sequência dizendo: não leveis nem bolsa, nem calçado, nem mochila, nada disso. Ele está querendo dizer que a nossa força é Ele. Ele é a nossa força. Então Jesus está dizendo para mim e para você, querido irmão, que é chamado à evangelização, um chamado direto do Senhor pelo batismo, mas talvez um chamado muito específico na sua vida para poder evangelizar. Jesus está dizendo: olha, a sua segurança sou eu. A sua segurança não é a sua eloquência,
não é a sua boa capacidade de falar, não é o seu timbre de voz, não é o seu conhecimento dos seus estudos. A sua segurança não é nada disso. A sua segurança sou eu. Sou eu. E aqui a gente consegue constatar isso, né? Que quando nós estamos, nos dias que nós estamos mais vazios de nós mesmos e a gente se sente totalmente desprotegido, é o dia que Deus mais age. É o dia que Deus mais age. Por quê? Porque é Ele que está agindo em nós. Então Jesus nos manda como ovelhas para o meio de lobos. E na sequência ele diz que se numa casa nós não formos recebidos, que a gente siga adiante. Então ele já nos dá um outro detalhe. Que por vezes o sucesso da nossa missão não depende também só da nossa boa vontade e nem depende do Senhor. Por vezes vai depender daqueles corações que estão lá. Então, por vezes, você talvez deva lembrar, né, meu irmão, minha irmã, você que sai, você que prega, você que anima uma comunidade, você que talvez é um coordenador de grupo de oração, ou evangeliza na sua própria casa, ou você evangeliza no seu bairro. Eu não sei aonde o Senhor te chama, mas eu quero te dizer, por vezes, né, nas nossas missões, parece que tem missão que nós somos fracassados, mas o problema não somos nós. O problema são aqueles corações que não se abriram à graça de Deus. Jesus também foi a lugares que não deram ouvido a ele. Paulo no Areópago, no centro, no ponto culminante da sua pregação, quando ele fala da ressurreição, todo mundo deu no pé e deixou ele falando para as paredes. Foram embora. Simplesmente largaram Paulo falando sozinho. Alguém já te deixou falando sozinho? Olha o que Paulo passou. Paulo, grande Paulo. Jesus Cristo não foi aceito por todos. Teve corações que não se abriram para o Senhor. Então, fique tranquilo. Se você vai num lugar e você acha que não foi bom, fique tranquilo. Porque por vezes não é falta de preparo, não é falta de boa vontade da nossa parte, muitas das vezes não é. Muitas das vezes são aqueles corações que não se abriram para a graça de Deus. E aí o que nós fazemos? Sacudimos a poeira do nosso pé e vamos adiante. Vamos adiante, né? E Jesus diz, curai os doentes, e ele está dizendo que a nossa pregação, a evangelização, ela é ratificada com os sinais que acompanham a pregação. Os sinais que acompanham a pregação. E aí Jesus, na sequência, ele diz, Sodoma e Gomorra será tratado com menos rigor do que esses que vocês foram e não quiseram te ouvir. Então veja, o problema é com o Senhor. Eles terão que se haver com o Senhor. Então é isso que Jesus está dizendo, em outras palavras, né? Mas é Ele que chama, Ele envia para uma missão difícil, uma missão arriscada para o meio dos lobos, e Ele nos dá as coordenadas de que a segurança nossa não está naquilo que a gente leva, não está naquilo que a gente sabe, mas a nossa segurança é o Senhor. E Ele já avisa de antemão, terá vezes que não vão querer ouvir vocês. Então, sigam adiante e continuem o trabalho de evangelização, porque aí o problema já não é mais com vocês. E o problema deles agora é com o Senhor. É com o Senhor. Então, meus irmãos, peçamos ao Senhor hoje, né? A graça da gente não desistir do nosso chamado. Somos chamados, somos enviados, a missão por vezes não é fácil, mas nós precisamos continuar, porque quem nos envia é fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.